Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Nesse vídeo iremos responder alguns exercícios de aplicações de integrais. Como encontrar o comprimento de uma curva utilizando equações cartesianas. Vamos lá. Para eu encontrar o comprimento de curvas, né, ou de arcos, eu preciso saber dessa fórmula. Preciso ter escrita no caderno essa fórmula, onde S aqui é o comprimento. Vou representar o comprimento de arco ou de curva por S. Então, S vai ser igual à integral de A até B da raiz quadrada de 1 mais a derivada da função elevada ao quadrado de x. Então, o que é que eu vou precisar para encontrar o comprimento do arco? Vou ter que ter o limite, né, de integração, o limite inferior e o limite superior, e vou ter que ter uma função. Vou derivar primeiro essa minha função, vou elevar ao quadrado, somar com 1, tirar a raiz e fazer essa integral. Então vamos lá, vamos aplicar essa fórmula. O exercício de número 1 diz o seguinte: qual o comprimento do gráfico da função y igual a 4/3 de x mais 3, no intervalo que vai de 0 até 2? Pronto, eu já tenho aqui meu intervalo. O intervalo foi dado no exercício, vale 0 até 2. Eu tenho agora que encontrar o quê? A minha derivada da função. Ó. Eu tenho o valor da função aqui, y igual a 4/3 de x mais 3. Então, a derivada de y, vou representar com y'. A derivada de 4/3 de x é o próprio 4/3. 4 sobre 3. E a derivada de 3, a constante é 0, não precisa colocar. Então, eu vou aplicar na fórmula. A fórmula é S é igual a integral. Aqui o intervalo é de 0 até 2. Então, fica 0 até 2. Da raiz quadrada de 1 mais a minha derivada da função. A função essa daqui, a função y. Quem é a derivada de y? Encontramos aqui que vale 4/3. Então, é 4/3, 4 sobre 3. Isso aqui elevado ao quadrado dx. Pronto. Encontrei aqui os valores, né, o limite de integração e a derivada da minha função. Agora, eu vou fazer, ó, dá para fazer essa operação elevada ao quadrado aqui, né? O 4 elevado ao quadrado dá 16 e o 3 ao quadrado dá 9. Então, o valor de S vai ser igual à integral de 0 até 2 da raiz quadrada de 1 mais 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. dx. Dá para dar uma arrumada dentro dessa raiz. Vai ficar a integral de 0 até 2 da raiz de... Aqui dá para tirar o MMC. Ó. O MMC vai ser 9. Então, fica 9 vezes 1, 9. 9 mais 16, já vou colocar, né? 9 mais 1, 9 vezes 1, 9. 9 mais 16 dá 25. Já vou colocar o valor aqui, ó. dx. Essa raiz aqui, na operação da raiz, eu posso... simplificar ela. A divisão de raiz é a raiz aqui da divisão dela. Então, eu posso calcular a raiz de 25, operação de raiz, né? E a raiz de 9, dx. Trazendo para cá, eu sei quanto equivale o valor da raiz de 25 e sei quanto equivale a raiz de 9. Então, vai ficar o valor de S é igual a integral que vai de 0 até 2, a raiz de 25 é 5 e a raiz de 9 é 3, dx. Esse valor 5 sobre 3 é constante, então sai para fora do cálculo da integral. Então vai ficar o valor de S 5/3, que multiplica a integral de 0 até 2 dx. A integral de dx eu sei quanto equivale. É o próprio x. Então, fica 5/3 de x. Multiplicado aqui de x. No intervalo de quanto? De 0 até 2. O valor de S, que é o comprimento dessa minha curva, vai ficar 5/3
de x, né? X valendo 2, x valendo aqui 2, substituindo, menos x valendo 0. Então vai ficar, né? 2 menos 0 vai dar 2. Então o valor de S é igual a 5 terços multiplicado por 2. 5 vezes 2 dá 10. 10 sobre 3. Dá para colocar em forma de divisão, né? Dividindo aqui 10 por 3 vai dar aproximadamente 3,33. 3,3 ou 3,33. Essa é a resposta do exercício, com apenas duas casas decimais, né? Lembrando que isso aqui é uma dízima periódica. Então, com duas casas decimais, até duas casas decimais, eu posso representar como sendo 3,33. Exercício de número 2. O exercício de número 2 diz o seguinte: qual o comprimento de arco da parábola semicúbica y² igual a x ao cubo entre os pontos 1 e 1 e 4 e 8? Olha só, aqui a semicúbica que queremos encontrar está representada pela essa função. A função é y² igual a x². Eu posso igual a x ao cubo. Eu posso aqui, em primeiro momento, isolar o valor de y. Vou isolar aqui o valor de y, fazendo aqui o isolamento do valor de y para encontrar a integral da função. A integral não, a derivada da função y. Então, y, tirando aqui a raiz de ambos os lados, eu vou cortar o quadrado, então vai ficar a raiz quadrada de x ao cubo. Essa aqui é a função em y. Eu quero encontrar a derivada para aplicar na fórmula. Então, vou ter que primeiro encontrar a derivada para aplicar na fórmula para encontrar o comprimento desse arco. Vamos trabalhar aqui para encontrar o valor da derivada de y. Esse valor no raiz, eu posso transformar ela em potência. Então, o valor da raiz quadrada de x ao cubo, eu posso escrever ela dessa forma: 3 sobre 2. Transformei a raiz em expoente. O valor do radical aqui veio abaixo do denominador e a potência ficou acima, ficou no numerador. Então, com isso, agora eu vou fazer a minha derivada. A derivada de y é y' igual o 3/2 vem multiplicando o x, vai ficar 3/2 que multiplica o x, e esse 3/2 eu vou tirar uma unidade. Tirando 3/2 menos 1, vai ficar meio. É como se eu estivesse tirando de 3/2, 2 sobre 2. Então, resta para mim 1 sobre 2. Jogando em forma de raiz, vai ficar y' igual a 3/2, aqui voltando à forma de raiz, que multiplica a raiz quadrada de x. Esse aqui é o valor do meu y' que eu quero aplicar na fórmula. Vou jogar ele na minha fórmula de calcular o comprimento. Como é a fórmula? A fórmula é S igual a integral do limite. Aonde é que eu encontro meu limite? Através dos pontos aqui, ó, relacionados às coordenadas de x. Então, em x aqui, nesse primeiro ponto, vale 1. E em x aqui, ó, nesse segundo ponto, vale 4. Então, meu limite de integração vai ser de 1 até 4. Da raiz quadrada de 1 mais a derivada da função y. A derivada da função y, ó, ficou 3/2 da raiz quadrada de x. Isso aqui é elevado ao quadrado dx. Isso aqui é a substituição da fórmula. Pronto, agora eu vou fazer a operação aqui, ó, dentro desse expoente. Então, o valor de S vai ser igual à integral de 1 até 4 da raiz quadrada de 1 mais, aqui eu vou elevar ao quadrado essa fração, ó, vai ficar 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado vai dar 4, raiz de x ao quadrado, corta aqui
a raiz com expoente, sobra só o x. Dx. Pronto, dá para dar uma arrumada. Então o valor de S vai ser igual à integral de 1 até 4 da raiz quadrada. Aqui dá para tirar o MMC também. O MMC vai ser 4. 4 dividido por 1 vai ser 4. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 9x, 9x. Dx. Dá para fazer a operação da raiz, né, da divisão de radicais. Então vai ficar a raiz, né, quadrada de 4 mais 9x. E aqui embaixo a raiz de 4. Dx. A raiz de 4 eu sei quanto é que é. A raiz de 4 é 2. Então vai ficar 1 sobre, aqui a integral de 1 até 4 da raiz quadrada de 4 mais 9x dividido pela raiz quadrada de 4. Ó. A raiz quadrada de 4 é 2. Dx. Esse 2, ele é uma multiplicação, ele é uma constante. É como se aqui tivesse um 1 meio multiplicando toda essa minha raiz. Então, ele sai fora do cálculo da integral. Então, vai ficar S é igual à integral de 1 até 4. Aqui eu já colocando, né, tirando ele aí. É o meio que multiplica a integral de 1 até 4. E sobrou para mim agora a raiz de 4 mais 9x dx. Pronto, cheguei nesse valor aqui da integral. Eu vou fazer a integral por substituição. Vou abrir aqui uma tela em branco. No lugar onde eu tenho 4 mais 9x, eu vou chamar ele de u. Então, utilizando a regra de integral de substituição, vamos responder. Vou abrir uma tela em branco para a gente responder quanto equivale o valor dessa minha integral. O valor de S, então vou escrever aqui, ó, S é igual a 1 meio da integral que vai de 1 até 4 da raiz quadrada de 4 mais 9x dx. Como eu disse, vamos calcular por substituição, utilizando a regra por substituição. Vou chamar de u, esse valor aqui, ó, de 4 mais 9x. Então, 4 mais 9x vai ser u. Eu quero substituir na derivada agora de du. Então, a derivada de u vai ser du. A derivada de 4 é 0. A derivada de 9x é 9. E eu estou derivando em relação a x. Então, 9 dx. Quero isolar só o dx para fazer a substituição. Então, esse 9 está multiplicando, ele vem dividindo. Então, du vai ser igual, né? Du sobre 9 vai ser igual a dx. Pronto. Esse é o valor que eu vou substituir na minha função original. Então, o valor de S vai ser igual, novo valor de S. S é igual a 1 meio, que multiplica a integral de 1 até 4 da raiz quadrada. 4 mais 9x eu chamei de u, então eu coloco u. Dx, olha, dx é du sobre 9, então fica du sobre 9. Esse 1 nono aqui, que está multiplicando du, é uma constante. Então eu tiro para fora do cálculo da integral, vou jogar ele lá para frente, ó. Vai ficar o valor de S é igual a 1 meio, que eu já tenho aqui, que multiplica agora. Estou recebendo 1 nono, tirando esse 1 nono aqui, debaixo aqui do du. Da integral de 1 até 4, da raiz quadrada de u du. S vai ser igual 1 vezes 1, é o próprio 1. 2 vezes 9, 18. A integral de 1 até 4, transformando aqui o u, ó, a raiz em forma de potência. Então, vai ficar u 1 sobre 2.
du. Agora eu sei quanto é a integral de u du. Então, S vai ser igual a 1 sobre 18. A integral agora, né, de u 1 meio, eu vou colocar o u e 1 meio mais 1 dividido por 1 meio mais 1. De quanto até quanto? De 1 até 4. Trazendo esse cálculo aqui para cima, vamos fazer essa operação, vai ficar o valor de S é igual a 1 sobre 18, que multiplica, né, o valor de U. Ó. O valor de U aqui é 1 meio mais 1. 1 meio mais 1 vai dar 3 meio. 3 meio dividido por 3 meio no limite de integração, que vai de 1 até 4. Então, o valor de S vai ser igual. Aqui é divisão de fração, eu posso trazer ele em forma divisão de fração. Eu repito a primeira pelo inverso da segunda, né? A multiplicação do inverso da segunda. Então, fica 1 sobre 18, que multiplica, aqui é 2 sobre 3, então vem 3 sobre 2, vem 2 sobre 3. Aqui eu já posso trazer em forma de raiz, ó. O denominador vem em forma de raiz e o 3 fica em forma de potência. Fica U na terceira, no limite de integração de 1 até 4. Dá para fazer essa operação aqui por 2 e aqui por 2 vai dar 9. Então, o valor de S vai ser igual a 1. 9 vezes 3 vai dar 27. 27 da raiz quadrada de U. Só que eu já sei que é o valor de U. O valor de U aqui, ó, é 4 mais 9x. Então, já vou colocar raiz quadrada de 4 mais 9x no limite de integração de 1 até 4. Agora é só substituir. Ó. Onde eu tenho x, eu vou substituir com 4. E onde tem x, eu vou substituir por 1. Eu vou abrir outra tela em branco para fazer esses cálculos. Só lembrando aqui, ó, que aqui faltou o expoente 3. Ó. Então, é 4, o valor de u é 4 mais 9x elevado à terceira. Vou levar toda essa minha expressão aqui para outra tela, para calcular o valor dessa minha integral e chegar ao comprimento dessa curva. Então, trazendo para cá, o valor de S vai ser igual a 1 sobre 27, que multiplica o valor da raiz quadrada de 4 mais 9x elevado ao cubo, no limite de integração que vai de 1 até 4. Pronto, eu vou substituir agora esses valores, olha. Eu tenho aqui o valor de S vai ser igual a 1 sobre 27 da raiz quadrada de 4 mais, no lugar do x aqui, ó, vou colocar primeiro 4 elevado à terceira menos a raiz quadrada de 4 mais 9, que multiplica agora o valor de 1 elevado à terceira. Fazendo essas operações, esses cálculos, vai ficar S é igual a 1 sobre 27, multiplica o valor da raiz quadrada, aqui, ó, 9 vezes 4, 36, mais 4, 40. Então, fica 40 elevado à terceira, menos 9 vezes 1, 9, mais 4, 13, menos raiz quadrada de 13 elevado à terceira. Dá para dar uma ajustada aqui nessa raiz. Olha só como é que vai ficar. Vai ficar S é igual a 1 sobre 27. A raiz de 40 eu posso escrever dessa fórmula. A raiz de 40 elevado ao cubo, eu posso escrever como sendo 40 ao quadrado vezes 40. Propriedade aqui de potência. Eu repito a base e somos expoente. Aqui é 1, 2 mais 1 é 3.
menos, faço também isso com a raiz de 13. Então vai ficar 13 ao quadrado vezes 13. Por que eu fiz isso? Porque dá para simplificar a raiz com o expoente. Aqui também, a raiz com o expoente. Então, ele sai, o valor desse 40 sai da raiz. O valor de S vai ser igual a 1 sobre 27, que multiplica, aqui o 40 saiu fora da raiz, ficou só a raiz de 40. Só que essa raiz de 40 eu posso escrever ela dessa forma, ó, 4 vezes 10. 4 vezes 10 é 40, que ainda dá para sair essa raiz de 4. Então fica menos, aqui o 13 saiu, fica 13, raiz de 13. Esse 40, eu vou tirar ele, né? O raiz de 4, a raiz de 4 é 2 e vou multiplicar já com o 40. Então o valor de S, ó, vai ser igual a 1 sobre 27, multiplicado, a raiz de 4 é 2, 2 vezes 40 é 80. Então fica 80, raiz de 10, menos 13, raiz de 13. Será que tem resposta lá nas alternativas no início da questão? Vamos olhar. 1 sobre 27, 80 vezes a raiz de 10, menos 13, raiz de 13. 1 sobre 27, a fração é 1 sobre 27, é 80 vezes raiz de 10, 80 vezes raiz de 10, menos 13, raiz de 13. Ó. Resposta correta, letra B. 1 sobre 27, corrigindo, ó, 1 sobre 27, que multiplica 80 vezes a raiz de 10, menos 13, raiz de 13. Menos 13, 80 vezes a raiz de 10, menos 13, raiz de 13, conferindo. Então, a única resposta correta que temos para esse exercício, resposta letra B. Exercício de número 3. O exercício de número 3 diz o seguinte: o comprimento da curva de equação y igual a 2x ao quadrado em x, né, maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1/4. Então, eu tenho aqui meu limite. Tenho minha função e eu quero o comprimento de curva. Eu tenho aqui as alternativas. Então, vou aplicar na fórmula. Eu tenho uma fórmula, né, de calcular o comprimento entre curvas. Então, vai ser S é igual à integral de A até B. Aqui é a fórmula, né, a fórmula genérica. Da raiz quadrada de 1 mais a derivada dessa função y, colocando aqui, né? A derivada de y da função elevado ao quadrado dx. Pronto. Eu preciso de quê? Eu preciso da derivada da minha função y e preciso, ó, do limite dessa minha integral. O limite eu já sei, ó, que ele deu. O limite é de 0 até 1/4. 1 sobre 4. Agora eu vou ter que encontrar a integral da função. Então, eu tenho uma função aqui, ó, y igual a 2x ao quadrado. A integral de 2x ao quadrado, 2 desce multiplicando esse 2, então vai ficar 2 vezes 2, 4. Fica a integral de y, y' é igual a 4x. Vou substituir aqui na fórmula. Então, o valor de S vai ser igual à integral, agora que eu já sei que é de 0 até 1/4, 1 sobre 4, da raiz quadrada de 1 mais a derivada da função, que é 4x. Então, vai ficar 4x ao quadrado dx. Pronto, dá para fazer essa operação fazendo aqui, ó, a operação, né? S é igual a integral de 0 até 1 sobre 4. O valor da raiz quadrada de 1 mais 4 ao quadrado é 16. X ao quadrado é x ao quadrado dx. Olha só o que foi que ficou dentro dessa minha raiz. 1 mais 16 raiz de x ao quadrado. Vimos em vídeos passados de como calcular essa integral por substituição trigonométrica. Temos aqui, ó, a soma de dois termos elevado ao quadrado. É como se aqui tivesse 1 ao quadrado e x ao quadrado. Então, eu vou utilizar
aquela substituição do tipo que x ele vai ser igual a tangente de θ. É essa substituição trigonométrica que eu vou fazer para achar quanto equivale essa minha integral. Então, quem é o valor de A? Eu preciso aqui deixar no formato de A ao quadrado. Então, trazendo para cá, vou fazer só a raiz, para fazer a substituição de dx e o valor de x, que eu vou substituir aqui por essa função, né? X vai ser igual a tangente de θ. Então, quanto equivale esse A? A, para mim, vai valer, calculando aqui, a raiz quadrada. Eu tenho que deixar só o x ao quadrado aqui, tenho que isolar. Então, vou colocar esse 16 aqui em evidência. Então, vai ficar 16 aqui, vai ficar 1 sobre 16, colocando ele em evidência. Quando eu multiplico, 16 por 16, só sobra 1, mais x ao quadrado, Quando eu fizer a multiplicação do x ao quadrado, vai ficar 16x ao quadrado. Então, o valor de a ao quadrado, aqui o valor de a ao quadrado está no lugar de 1 sobre 16. Então, a ao quadrado é 1 sobre 16. Então, o valor de a vai ser igual a raiz quadrada de 1 sobre 16. A raiz quadrada de 1 é 1. A raiz quadrada de 16 é 4. Então, encontramos aqui o valor de A. A vale para mim 1 sobre 4. Só substituir aqui, o valor de x vai ser igual a 1 sobre 4 tangente de θ. Pronto. Só que eu preciso também encontrar o valor de dx. Então, vou derivar aqui em relação a x. Vai ficar dx, na derivada de x é dx. A derivada de 1/4 tangente de θ vai ficar 1/4. A derivada da tangente de θ também temos no nosso formulário, que é secante ao quadrado de θ. Secante ao quadrado de θ. Derivando em relação a θ, fica dθ. Agora eu vou substituir esses valores. Eu tenho aqui o valor de x, que eu já encontrei. O valor de x vai ser 1/4 tangente de θ. E o valor de dx, o valor de dx é esse valor aqui. O valor de dx é 1/4 da secante ao quadrado de θ dθ. Então, eu vou abrir aqui uma tela em branco, vou levar toda essa minha expressão aqui para substituir. Vou trazer para cá. Eu tenho que S é igual a integral de 0 até 1 sobre 4 da raiz quadrada de 1 mais 16x ao quadrado dx. Substituindo agora, temos aqueles meus valores. Então, vou substituir. O valor de S é igual a integral de 0 até 1/4 da raiz quadrada de 1 mais 16x ao quadrado. Só que o valor de x ao quadrado, como vimos, é 1/4 da tangente de θ. Tangente de θ, isso aqui é elevado ao quadrado, daqui. E o valor de dx encontramos como sendo 1/4 da secante ao quadrado de θ dθ. Ficou um pouco extenso, mas dá para trabalhar. Vou fazer aqui logo essa operação com a potência. Então, vai ficar S é igual a integral de 0 até 1/4 da raiz quadrada de 1 mais 16. Aqui, 1 ao quadrado é 1. 4 ao quadrado é 16. Multiplicado pela tangente de θ ao quadrado. Pronto. Multiplica aqui, 1/4 da secante ao quadrado de θ dθ. Dá para fazer essa simplificação. Vou simplificar esse 16 com esse 16. Então, o valor
de S vai ser igual a integral de 1/4 da raiz de 1 mais θ, tangente de θ ao quadrado, tangente ao quadrado de θ, multiplicado aqui ó, por 1/4 da secante ao quadrado de θ de θ. Esse valor de 1 mais tangente ao quadrado de θ, existe uma relação trigonométrica, uma identidade trigonométrica. 1 mais tangente ao quadrado de θ é secante ao quadrado de θ, lá da trigonometria. Então, vou substituir. Então, o valor de S é igual à integral de 0 até 1/4 da raiz quadrada dessa relação trigonométrica. De 1 mais tangente de θ é a secante ao quadrado de θ, que multiplica 1/4 da secante ao quadrado de θ de θ. Fazendo essa operação, temos que a raiz quadrada eu corto com o expoente, fica só secante de θ. Esse 1/4 aqui está dentro do cálculo da integral. Ó. Vou jogar ele lá para o outro lado, fora da integral. Então vai ficar S é igual a 1/4, que multiplica a integral de 0 até 1/4, 1/4 ficou secante de θ vezes secante ao quadrado de θ. Vai ficar secante a terceira de θ. Secante a terceira de θ de θ. Chegamos ao valor dessa integral. Ó. Vou ter que calcular o valor da integral de 1/4, 1/4, a integral de 0 até 1/4 da secante ao cubo de θ de θ. Nessa integral aqui, eu posso fazer ela de duas maneiras. Vou fazer ela pela uma regra que tem de aplicação de fórmula. Existe já uma fórmula pronta para calcular o valor dessa minha integral. Ou se eu quiser, eu posso fazer isso por integração por parte. Posso separar essa aqui, secante de θ, como sendo secante vezes secante ao quadrado, fazendo ela pela regra de usar a integração por parte. Então, pela essa regra, pela essa fórmula de integração por parte, fazendo aquela substituição de u dv, a integral de u dv, aí eu consigo encontrar essa fórmula que já existe pronta para calcular. Para não perdermos muito tempo, eu vou só aplicar essa integral aqui da secante nessa fórmula. Também existe outras fórmulas relacionadas a seno, cosseno, tangente e outras funções trigonométricas, acima de grau 2. Se fosse grau 4, também serviria de grau 5, do expoente 5, do expoente 6. Então, eu posso utilizar essa fórmula quando o expoente for maior que 2. Acima de 3, eu já posso fazer essa minha utilização da fórmula. E que fórmula é essa? A fórmula é essa aqui, ó. Já deixei ela pronta. Uma fórmula extensa, mas vai ajudar ao calcular quanto equivale essa secante ao cubo de θ. Temos que a secante a n, ó, a secante a n de x, né, lá é de θ de θ, é 1 sobre n menos 1, secante de n menos 2 de x vezes a tangente de x mais n menos 2 sobre n menos 1, a integral da secante de n menos 2 de x dx. Essa fórmula aqui é para calcular quando eu tiver um expoente maior que 2. Lá eu tenho um expoente 3, ó. Então, o valor de n vai ser 3. É só substituir agora. Onde tem n nessa minha fórmula, eu vou substituir por 3. Então, vai ficar, trazendo aqui para essa parte, né? Então, o valor de S vai ser igual, fazendo aqui devagar para não errar. 1 sobre, aqui, ó, 3 menos 1. 3 menos 1 vai dar 2. Secante de 3 menos 2. 3 menos 2 é 1. Não preciso colocar. Então, fica de θ. Estou fazendo a integral relacionada ao ângulo θ. Vezes a tangente de θ. Tangente de θ.
mais, agora aqui, ó, é uma fração onde eu tenho 3 menos 2. 3 menos 2 vai dar 1. 3 menos 1 vai dar 2. A integral que eu vou utilizar é naquele mesmo intervalo que eu tinha, que é o intervalo de 0 até 1 sobre 4, de secante de 3 menos 2. 3 menos 2 é 1, não preciso colocar. Θ de θ. Pronto, daquela expressão que eu tinha de secante ao cubo, eu reduzia a uma integral de secante θ de θ, que eu tenho dentro do meu formulário de integral, quanto equivale essa minha integral. Ficou até fácil de calcular quanto equivale essa minha integral. Eu posso já até colocar o valor dela aqui, ó, que o valor dessa integral dentro do formulário é ln do módulo de secante de θ mais a tangente de θ. Pronto. Essa é o valor da minha integral. E aqui o limite de integração que ele colocou é de 0 até 1 sobre 4. De 0 até 1 sobre 4. Pronto. Agora, o que eu tenho que encontrar é o valor de secante de θ e de tangente de θ, que eu vou ter que encontrar relacionado a essa informação principal que eu encontrei aqui, ó, que é relacionado ao ângulo de tangente de θ. Como é que fica? Dessa informação aqui, ó, eu consigo encontrar quanto equivale a tangente de θ. Como é que vai ficar? Vou fazer aqui, ó. Aproveitar aqui esse espaço, aproveitando aqui esse espaço, e vamos calcular quanto equivale a tangente de θ. O 4 está dividindo, ele passa multiplicando. Então, a tangente de θ, ele vai ser igual a 4x, né? O 4 aqui, ele multiplica o x, vai ficar 4x. E o 1, ele está multiplicando, ele desce dividindo. Então, vai ficar dividido por 1. Então, a tangente de θ é 4x. Mas eu quero deixar aqui essa informação importante, porque para eu encontrar o valor da secante de θ, eu preciso ter essa relação. Ó. A tangente não é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, lá da trigonometria. Fazendo aqui ó, um esboço de um triângulo retângulo. Fazendo aqui um esboço para entender como é que fica, para a gente chegar a quanto equivale esse valor aqui do ângulo θ que eu vou precisar para substituir. Desse triângulo retângulo que eu tenho aqui, eu tenho essas informações. Eu tenho que o cateto adjacente vale 1. Dessa informação aqui, ó, o cateto adjacente vale 1. O cateto oposto ao ângulo vale 4x. 4x. E a minha hipotenusa, quando eu fizer aqui a soma do quadrado desses catetos, vai ser justamente essa informação aqui, ó. Vai ficar 1 ao quadrado mais 4x ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. E eu vou ter que tirar a raiz. Então, a minha hipotenusa é a raiz quadrada de 1 mais 4x ao quadrado. Colocando aqui, ó, 4x ao quadrado. Pronto. Esse é o valor da minha hipotenusa. Por que eu fiz isso? Porque eu preciso encontrar quanto equivale a secante de θ. Da trigonometria, sabemos que a secante de θ, ela é inverso do cosseno. Então, é 1 sobre o cosseno desse ângulo, do ângulo θ. Mas quem é o cosseno? Para eu encontrar a minha secante, aqui a secante, eu preciso encontrar primeiro quem é o cosseno. Lá da trigonometria, o cosseno é o cateto adjacente dividido pela minha hipotenusa. Então, o cosseno do ângulo vai ser quem é o cateto adjacente. O cateto adjacente é 1. E quem é a hipotenusa? A hipotenusa é raiz quadrada, aqui, a raiz quadrada de 1 mais 4x elevado ao quadrado.
E quem é minha secante de θ? É o inverso do cosseno. Então, a secante de θ que eu vou precisar é igual a 1, a raiz quadrada de 1 mais 4x ao quadrado dividido por 1. Não precisa colocar. Então, eu tenho esses dois valores, ó, que eu vou levar para lá, que eu encontrei dentro da minha integral. Encontrei secante de θ, que eu vou substituir agora, e encontrei também tangente de θ. Tangente de θ, 4x dividido por 1. É só o 4x. Vou levar essa informação para o cálculo da integral. Tá aqui, ó. Eu encontrei lá o valor da secante de θ, da tangente de θ. Aqui eu também, ó, eu tenho a secante de θ. Essa integral aqui, né? Eu já resolvi ela. O valor dessa minha integral já vou copiar como sendo o ln da secante de θ mais a tangente de θ. Vou fazer juntar todas essas informações. Então o valor de S, ó, vai ser igual. Lembrando aqui que faltou colocar o valor de 1/4, ó, 1 sobre 4 que estava fora do cálculo dessa integral. Então vou levar para lá, 1 sobre 4. Tem esquecido. Então lembrando aqui que ficou 1/4. Então vai ficar 1/4, 1/2. Eu já vou substituir, ó, o valor da secante de θ que tínhamos encontrado lá é a raiz quadrada de 1 mais 4x elevado ao quadrado. Já vou substituindo porque eu vou fazer o limite de integração aqui quando x for 1/4. A tangente de θ, encontramos lá que vale 4x. Então, já vou colocar o valor de 4x mais 1/2, que multiplica o valor de ln, né? O ln o ln do módulo de secante de θ. Secante de θ vale quanto? Raiz de 1 mais 4x elevado ao quadrado. Mais a tangente de θ. A tangente de θ vale 4x. Isso aqui vai de 0 até 1 sobre 4, que é o limite de integração que eu vou ter que calcular. Pronto, o que é que eu faço agora? Agora, já que está toda a função aqui relacionada a x, ó, eu tenho um x aqui, tenho um x aqui, tenho um x aqui e tenho outro x aqui, ó. Agora é só substituir nesse integral. Quando eu fizer menos o limite inferior, vai dar 0. Eu não vou fazer esse cálculo, para não ficar muito extenso aqui. Eu só vou colocar quando x for 1/4, porque quando tem 0, ó, vai zerar toda essa minha função aqui. Aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0. Então, quando eu multiplicar toda essa função, vai dar 0. Então, não precisa colocar. Vou colocar só quando x for 1/4. Como é que vai ficar? Então, S é igual a 1 sobre 4, que multiplica 1/2 da raiz quadrada de 1 mais, aqui, ó, 4, que multiplica 1/4. Substituindo x por 1/4 elevado ao quadrado, mais, aqui multiplicando 4 vezes o x agora, que é 1/4, mais 1 sobre 2 ln do módulo da raiz quadrada de 1 mais 4 vezes 1/4 elevado ao quadrado, mais 4 que multiplica 1/4 e pronto. Aqui já fiz o integral só com 1/4, lembrando que não vou fazer com o zero aqui porque vai zerar tudo. Fazendo agora as devidas simplificações, ó, eu tenho esse 4, com esse 4 eu corto, eu tenho esse outro 4, com esse outro 4 eu corto, esse 4 com esse 4 vai dar 1, simplifico, e esse outro 4 com esse outro 4 aqui, ó, eu simplifico. Então, vou juntar agora o valor de S. Então, o valor de S é 1/4, que vai multiplicar 1/2 da raiz quadrada. Aqui sobrou, ó, 1 mais 1. 1, aqui 1 ao quadrado é 1. Então, ficou 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Que multiplica 1, então vai dar só a raiz de
2, mais 1 meio de ln do módulo de... Aqui também, ó, ficou 1 ao quadrado, 1 mais 1 vai dar a raiz de 2. Aqui ficou 4 simplificado, ficou só 1, mais 1. O ln, o módulo do ln. Agora, aqui para juntar as informações, esse 1 meio, eu tenho 1 meio aqui, ó, 1 meio nessa parte, e eu tenho 1 meio aqui nessa parte. Então, eu posso tirar ele, colocando ele em evidência. Já vou colocar ele aqui, ó, e já vou multiplicar, né? Porque vai ficar 1 meio vezes 1 quarto. 1 meio vezes 1 quarto é 1 sobre 8. 1 sobre 8 que multiplica, né? A raiz de 2 mais ln do módulo da raiz de 2 mais 1. Pronto. Essa é minha resposta do exercício. Eu vou olhar lá nas alternativas para ver se tem o valor dessa minha curva relacionado a esse valor. É 1 sobre 8. Ó. Vou olhar nas alternativas. A única alternativa que tem 1 sobre 8 é a letra A. A única alternativa que tem 1 sobre 8 é a letra A. Vamos conferir se deu raiz de 2 mais ln de 1 mais raiz de 2. Raiz de 2 mais ln de 1 mais raiz de 2. O raiz de 2 aqui veio antes, dentro da soma eu posso fazer essa comutatividade. Então fica 1 mais raiz de 2. A resposta correta para esse exercício, resposta letra A. Então espero ter ajudado vocês nesse vídeo, na resolução desses exercícios. Bons estudos e até o próximo vídeo.